Nós vimos essa semana muita coisa sobre hematopoiese, como que as células são produzidas, como que a medula óssea funciona, a termos de célula-tronco, a questão da autorrenovação, a questão da proliferação e da diferenciação na linhagem para a qual a medula óssea foi ou está sendo estimulada. Aí entra a questão dos fatores de hematopoiese. Cada linhagem tem um fator específico e isso vai direcionar o desenvolvimento da célula-tronco dos precursores hematológicos, em um primeiro momento em linfóide e mieloide, e aí adiante disso, a questão do desenvolvimento da célula-tronco mieloide pode ser em plaqueta, hemácia, neutrófilo, eosinófilo, e a questão da célula-tronco linfóide, somente linfócito. Então, linfóide, linfócito, mieloide, o resto. Agora vem a questão seguinte, como que as células sanguíneas morrem? Como que elas, que a gente viu, como elas são produzidas, mas como elas deixam de existir? Aí nós precisamos entender a dinâmica de cada uma delas. A hemácia, por exemplo, ela tem um mecanismo de retirada totalmente particular. A hemácia, ela circula por 120 dias aproximadamente, aí ela é retirada pelo baço e é degradado. O que tem dentro da hemácia? Dentro da hemácia tem hemoglobina, nós vamos ver na sequência. A hemoglobina que é o ponto-chave, porque ela vai ser desmanchada. A hemoglobina é constituída de um grupo M com ferro e cadeias de globina, que são proteínas. Essas proteínas elas são quebradas em aminoácidos e aí os aminoácidos são reaproveitados. O ferro volta para a medula, é reaproveitado também, e o grupo M vai ser metabolizado, ele vai ser convertido em bilirrubina pelo fígado para ser eliminado depois. O neutrófilo, por exemplo, ele faz diapedese, ele sai da corrente circulatória e vai para o tecido, e fagocita alguma coisa lá no tecido, ou não, e morre por lá. O eosinófilo também tem essa dinâmica, só que aí não com fagocitose. O monócito, por exemplo, o monócito é uma célula muito particular porque ela não está no estágio final dela na circulação. O monócito ainda está num estágio intermediário. Quando o monócito vai para o tecido, ele se transforma em macrófago e aí sim essa célula é fagocítica, essa célula fagocita outras coisas, essa célula se ativa e inclusive o macrófago lá no tecido, depois que for ativado, ele consegue fazer mitose. Então o monócito é um estágio intermediário, por isso que até a gente discute muito aqui na página que o vacúolo de citoplasma de monócito acaba não tendo significado. Então cada célula tem o seu mecanismo de morte celular, o seu mecanismo de retirada. O linfócito também é uma célula que entra em apoptose e às vezes nós conseguimos ver essas figuras de apoptose ou essas células apoptóticas no sangue periférico. E isso, na maioria das vezes, é algo normal, tanto que não se relata. Você vê uma ou vê duas células em apoptose. Claro que se isso começar a aparecer de modo mais frequente, a gente precisa correlacionar isso com algum estado onde o aumento da morte celular está sendo presente naquele paciente. Então é dessa forma, nós precisamos entender a dinâmica, nós precisamos entender a fisiologia hematológica, porque é só assim que a gente vai conseguir entender o hemograma e as alterações presentes na lâmina de pacientes com doenças oncohematológicas, com outras doenças hematológicas, com anemias, com púrpuras, enfim, com qualquer alteração que venha para nós no microscópio.